O filme Gladiador é um clássico dos anos 2000. Ganhou 5 Oscars, incluindo o de melhor filme. Foi dirigido por Ridley Scott e tem atuações incríveis, com Russell Crowe e Joaquin Phoenix, que recentemente fez o filme Coringa, que eu gosto bastante. O filme é extremamente empolgante, eu até estremeço quando ouço aquela música, isso sem falar em toda a fotografia e figurino que são extremamente inspirados. Gladiador é um ótimo filme para compreender toda a grandiosidade do Império Romano e como ele funcionava. Já deixa o seu joinha nesse vídeo porque hoje eu tô empolgado. O filme é um drama histórico sobre Roma no período da morte do imperador Marco Aurélio e seu filho Cômodos, que sucedeu seu governo. Mistura narrativas históricas com liberdades ficcionais. Por exemplo, o protagonista fictício, Maximus, que é interpretado por Russell Crowe e personifica alguns personagens que realmente existiram. Obviamente, Gladiador não é um documentário, mas faz uma ótima reconstrução de época e ilustra muito bem os dramas e conflitos do Império Romano. Maximus é um respeitado general romano, amado pelo povo e pelo próprio imperador Marcos Aurelius, que sempre preferiu o general como sucessor do seu governo ao invés de Cômodos, seu filho. Tomado pela ira, Cômodos acaba matando seu pai e assumindo seu governo. Para isso, ordena a morte de Maximus. O general consegue fugir da espada em seu pescoço, mas cai ferido no chão. Perto da morte e longe de Roma, é encontrado por mercadores ambulantes de escravos que o salva e o vende para servir aos espetáculos de gladiador. Todos pensam que o grande general está morto. Ele não diz seu nome para ninguém. Fica conhecido como o Espanhol, pois foi encontrado nos territórios da Espanha. Mas suas habilidades na arena vão lhe render muita fama. Entre amizades e mortes, ele acaba chegando ao grandioso Coliseu, onde o novo César alimenta o povo com espetáculos de morte, pão duro e muita distração. Antes de qualquer coisa, cara, assiste ao filme. Mesmo que este vídeo tenha spoilers leves, mas nada se compara ao espetáculo que é ver o filme. Tenho certeza que você vai voltar e me agradecer nos comentários pela indicação. Também quero aproveitar esse contexto para indicar para vocês esse incrível trabalho artesanal. Olha essas artes feitas pelo Carlos da Império Cutelaria. São réplicas feitas totalmente de forma artesanal, com muitos detalhes e cuidado. O Carlos faz toda uma pesquisa de como essas armas eram utilizadas, todo o seu contexto histórico e reproduz elas de forma totalmente funcional. Inclusive essa réplica Viking que está aqui na minha estante é trabalho dele. No próximo vídeo eu vou mostrar ela para vocês. Vou deixar o Instagram de contato da Império Cutelaria aqui na descrição. Se você tem um modelo que gostaria de ser replicado ou até mesmo algo personalizado, entre em contato com o Carlos. O Instagram dele e também o meu vão estar aqui na descrição. O filme se passa por volta do ano 180 d.C. Começa mostrando a habilidade do Império Romano em se expandir pelos territórios germânicos e impedir as invasões bárbaras. Neste ano, o Império já tinha chegado praticamente à sua configuração territorial máxima. Grosso modo, para os romanos, todos os povos que não tinham um Estado centralizado, leis escritas e uma noção de cidadania desenvolvida eram chamados de bárbaros. Mas a verdade é que tanto os gregos como os romanos usavam esse conceito de forma a desprezar outras culturas. Para eles, quem não era romano era bárbaro, ou seja, inculto e não civilizado. É importante entender que toda a sociedade está sempre em movimento. Nenhuma pode ser considerada acabada ou superior. Obviamente, algumas estão mais avançadas tecnologicamente, como o filme nos mostra nessas cenas iniciais. Olha os trajes romanos como são melhor desenvolvidos, ou mesmo as armas, o metal e até mesmo as estratégias de combate. Os romanos neste período realmente estavam muito avançados se comparados aos povos germânicos, mas ambos os povos estavam defendendo os seus territórios, ambos têm famílias que dependem do resultado da batalha e ambos têm uma cultura particular e uma forma de enxergar a sua própria existência nesse mundo. A questão é, o avanço cultural e tecnológico de um povo não é um indicador de superioridade moral. Toda cultura tem o seu tempo de desenvolvimento, e ser mais desenvolvido não significa ser superior. Quando termina o combate, Marco Aurélio nos é apresentado. O imperador realmente existiu e reinou sobre Roma de 161 d.C. até sua morte, em 180. Foi considerado o último dos 5 bons imperadores, muito lembrado por se dedicar à filosofia estoica, ao qual deixou o livro Meditações, que pode e deve ser lido hoje em dia. Realmente, ele era um imperador filósofo.
Em Gladiador, Marco Aurélio manifesta o seu desejo de que Maximus herdasse o império após a sua morte. Apesar de Maximus ser um protagonista fictício, era comum os imperadores adotarem alguém próximo que tivesse capacidades políticas e militares como filho para ser sucessor do seu império. O próprio filho legítimo de Marco Aurélio, Cômodus, que é interpretado por Joaquim Fênix, era considerado uma decepção por seu pai. Historicamente, ele ficou conhecido por ser vaidoso e megalomaníaco. Ao contrário de seu pai, que era chamado de um imperador filósofo, Cômodus não possuía virtudes políticas de acordo com Marco Aurélio. No filme, para ficar tudo mais dramático, Cômodus mata seu pai asfixiado, toma seu governo e manda matar Maximus. Na vida real, Marco Aurélio morreu no ano de 180 em uma expedição militar. As causas são desconhecidas, provavelmente ele morreu de doença em alguma viagem. Maximus consegue fugir dos guardas de Cômodus. Ferido, viaja até a sua casa onde estava sua família. Quando chega, encontra sua fazenda queimada, sua mulher e seu filho enforcados. Após enterrá-los, desmaia de exaustão e por causa dos seus ferimentos. Antes que ele morresse, um mercador de escravos o encontra e o pega para poder vendê-lo. Agora que começa a segunda parte do filme, quando Maximus é forçado a se tornar gladiador. O governo de Cômodus foi caracterizado por muitas conspirações políticas, corrupção, autoritarismo e culto à personalidade do imperador. Cômodus se colocava como a reencarnação de Hércules. Como era muito vaidoso e achava a vida política tediosa, treinava como gladiador e forjava lutas, onde tudo era manipulado para ele sempre vencer. Também no seu governo foram intensificados os espetáculos nas arenas. A mais famosa de todas era o Coliseu. Olha essas imagens, como era tudo muito grandioso. As construções romanas são realmente incríveis ainda nos dias de hoje. Esses espetáculos são aquilo que a gente chama de política de pão e circo, uma forma de distrair o povo dos problemas políticos do império, assim eles eram facilmente manipuláveis. Em toda Roma existiam arenas onde o povo apostava em seus gladiadores preferidos. Maximus é jogado numa pequena arena e na sua primeira luta já mostra suas capacidades de combate e liderança. Faz amizades com Juba, que veio do norte da África, e com o germânico Hagen. Olha que ironia. Todos eles foram comprados como gladiadores pelo mesmo dono. Após vencer várias lutas, Maximus acaba ficando famoso como o Espanhol, o que rende muito dinheiro para o seu dono, que é convidado para levar os seus gladiadores ao Coliseu, onde o próprio imperador assistirá aos espetáculos. Uma ótima oportunidade para Maximus se vingar. Tem início uma das cenas mais empolgantes do cinema. Era comum no Coliseu ter vários tipos de espetáculos, lutas com animais, entre gladiadores e encenações de batalhas épicas. Nesse caso, Maximus e seu grupo foram chamados para encenar as batalhas púnicas. Eles iriam atuar o lado que perdeu a guerra. O problema é que eles deveriam morrer de verdade. O outro lado tinham bigas de guerra, lanças, flechas e armaduras reforçadas, e eles só tinham sua estratégia e poucas armas. Após uma batalha incrível, o grupo de Maximus acaba vencendo a encenação onde eles deveriam morrer de verdade. O povo entra em euforia. O nome do espanhol era ufanado pela plateia delirante. O imperador Cômodus fica curioso para saber quem é esse tal de espanhol. Maximus tinha a chance de ficar cara a cara com o imperador e poderia matá-lo facilmente, mas o sobrinho de Cômodus fica na frente entre eles, impedindo que o espanhol aproveitasse a chance para enfiar uma ponta de flecha no seu pescoço. Meu amigo, essa cena é tensa. É aqui que vai surgir um dos diálogos mais fodas do cinema. Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança, nesta vida ou na próxima. O filme tem 2 horas e 50 de duração, e eu contei até 1 hora e 40. Muita coisa ainda vai acontecer. O intuito desse vídeo é compreender como a Roma Antiga funcionava e como eram os espetáculos de gladiadores. Para saber como termina, você vai ter que assistir o filme, que até a data desse vídeo está disponível na Netflix. Ou quem sabe, se tiver muitos joinhas e comentários, eu volto e analiso o final do filme.
Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. Não esqueça de se inscrever nesse canal, me diga se você já assistiu o Gladiador, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Deixe um joinha no vídeo ou o Alfredo vai devorar vocês.